Olá, sejam bem-vindos. Nos encontramos mais uma vez aqui no podcast do ABJaú e hoje a gente tem a grata satisfação de ouvir os conhecimentos e as atuações sempre eficazes, da comissão da OAB Vai à Escola, presidida pela nossa colega doutora Sueli Corradini. Então fique aqui para que tenhamos o conhecimento aqui e a atuação dessa comissão tão importante para a OAB e obviamente para a sociedade. Ao podcast do ABJaú. Lembrando que esse projeto do podcast do ABJaú é uma parceria entre a diretoria da ABJaú, entre a Escola Superior de Advocacia da ABJaú também aqui, Núcleo Jaú, e a Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas. Então, nosso agradecimento ao Dr. Adão Marcos de Abreu, presidente da nossa subseção, Dr. Wilde Galeazzi, presidente da Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas, e eu tenho a honra de coordenar a Escola Superior de Advocacia, Núcleo Jaú. E não deixem também de seguir, curtir e compartilhar, as nossas páginas aí, tanto no YouTube como no Spotify, para que vocês sejam noticiados aí quanto aos novos episódios que constantemente a gente tem colocado no ar. E como já dito anteriormente, a gente tem hoje a grande satisfação de tê-la aqui, doutora Sueli Corradini, é uma colega de turma e amiga de longa data, e que a gente tem a grande satisfação de tê-la como presidente da comissão OAB Vai à Escola. E ela vai dizer para a gente a importância dessa comissão, ela vai dizer para a gente a atuação relevante. A gente sabe que é uma comissão que tem inúmeras ações, há longos anos aí, desde que ela está à frente da comissão. Então ela vai relatar para a gente aqui todos esses fatos aí e dizer também da importância da comissão enquanto função social, da OAB estar próxima da sociedade, da cidadania, trazer esclarecimentos, compartilhar o conhecimento, Obrigado, bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer aqui, então, Dr. Matheus, Dr. Will, Dr. Adão, toda a diretoria, por essa possibilidade de estar aqui. E também aos colegas que estão aí, que vai estar ouvindo um pouquinho, vendo um pouquinho desse conteúdo. Sou a Sueli Corradini, então, Dr. Matheus falou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais depois da formação e tudo mais no final. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, não sei se vocês já ouviram falar ou não do projeto OAB Vai à Escola, É um projeto da iniciativa, sim, da Ordem de Advogados do Brasil, que tem em vários estados, em algumas cidades, tem também, e que nós tivemos esse privilégio de ter aqui no nosso município de Jaú, e que faz toda a diferença, sim, porque é um projeto que leva as palestras, as rodas de conversa, para os alunos da rede pública e da rede privada também. O propósito, a missão, embora pareça bastante simples, ela é muito poderosa, porque ela aproxima o direito dessa juventude, de toda a população, ajudando, então, que a população, que os estudantes, eles tenham, então, um entendimento do seu direito e também do seu dever, e o que isso é de tão relevante, essa questão do entendimento da cidadania para o dia a dia. Então, esse projeto ele surgiu com a ideia desse conhecimento jurídico sair do restrito, que é o tribunal ou a sala de aula da faculdade, e veio realmente para a rua, para as necessidades ali do dia a dia, na escola, na vida real. E é exatamente isso que o projeto faz, então, levando esse tema de forma leve, de forma acessível aos estudantes e também às suas famílias. E aqui eu trouxe um pouco só, porque eu trouxe mais do ano de 2022, faltou 2023 e tudo mais, porque a comissão está ativa com a graça de Deus pelo convite aí, da gestão anterior, e pudemos continuar agora na nova gestão, desde 2022, então, atuando.
Então, eu trouxe algumas coisas aqui para relatar a vocês, né? Que são os temas que, às vezes, a gente conversa ali, que são os temas que a gente leva, né, para as escolas, que é do bullying, do cyberbullying, fake news, liberdade de expressão, racismo, discriminação, os direitos da mulher, profissões jurídicas, entre tantas, né? E eu deixei aqui, então, algumas coisas elencadas, vou pedir a licença para poder olhar com mais calma. Nós tivemos, assim, várias atuações, né? E em parceria, a OAB Vai à Escola, ela trabalha realmente em parceria com as demais comissões, é assim que funciona, todo mundo compartilhando um pouco do conhecimento que se tem, muito conhecimento que se tem, mas se colocando à disposição, né? É um trabalho voluntário, né? E nós estivemos com um treinamento técnico com os professores da Escola Estadual Frei Galvão, e quem estava junto também nesse trabalho era a Comissão da Igualdade Racial, e foi um trabalho que se destacou bastante, porque foi um momento de muita ressignificação ali, questões pontuais, às vezes, que ocorrem, né? E foi um trabalho muito lindo, né? Que teve, assim, uma duração constante, e ainda produz muito efeito, porque eles estão aí com a biblioteca ali instalada, né? Com vários escritores, né? E foi de uma ordem racial ali. Então, nós tivemos essa ressignificação que foi extremamente importante. Entre tantas outras, a ação com a parceria também com a Faculdade Unoeste, que a gente fez aí, tirando dúvidas num evento, né, que é bastante comum aqui na cidade de Jaú, né, na Igreja Santo Antônio, que tem ali, né, uma festa que todo mundo costuma participar aqui da Jaú região. Tivemos aí as discussões jurídicas. E tivemos ações sociais, então, aí, né, também com eles. E tivemos um momento muito importante, muito gostoso, e que deu muito resultado também, na Escola Nelly, porque não atende somente o município de Jaú, nós estamos também em parceria com os demais municípios, e a Escola Nelly é uma escola de Bocaina, que aderiu também ao projeto. Em conjunto com a Comissão da Mulher Advogado, nós fizemos ali a primeira premiação de um concurso de redação, e que foi extremamente prazeroso, né? Os temas abordados ali foram temas depois de estudo e também caíram em Enem, né? E depois tivemos assim uma finalização que foi bem gostosa, em pizzaria, e depois eles também ganharam a oportunidade de fazer um curso de redação com a professora que estava lá, né? Dando o seu trabalho, contribuindo também voluntariamente, a professora Marina, de Neurolinguística. Fizemos também a palestra no espaço pedagógico, e eu acho que isso daqui foi um dia extremamente importante, e que vale a pena dizer, porque nesse momento, no espaço pedagógico, onde estavam reunidos diretores e coordenadores do município de Jaú e também da escola estadual, né, nós tivemos a igualdade racial e a diversidade como parceiros nesse momento, e lá eu acredito que os diretores e coordenadores puderam entender um pouquinho mais o que é a comissão e o tanto de outras comissões que se tem, que se pode colocar em parcerias. Nós distribuímos nessa reunião, elencamos, né, na época, 42 comissões que se tinha, que podiam estar trabalhando em prol ali, né, que estavam de portas abertas, né, dentro da OAB, essas comissões, indo até a escola, ou recebendo essas pessoas, né, tanto os gestores, como toda a comunidade escolar que poderia estar aqui. Então, eu acho que isso foi assim um abrir de portas mesmo, e que se estende até hoje, que a gente vê o resultado até hoje, né? Teve também, assim, entre tantos outros, né, mas com o Dr. Hudson, uma palestra sobre direitos humanos e as minorias, que foi extremamente importante também, na Caetano Lourenço de Camargo. Uma outra com o Dr. Hudson também, mas tanto na Escola Frei Galvão, como também aqui na faculdade da Unopar, obrigada. E ele estava dizendo ali sobre também os direitos humanos, as minorias, mas sobre colorismo. E eu achei que isso foi extremamente importante, porque são temas assim que no dia a dia a gente acaba assim se distanciando, né? Esquece de alguns escritores, esquece de parte da nossa história em que pessoas, né, foram deixadas de lado realmente por questões de racismo, né? E como Machado de Assis e entre tantos outros que nos livros de histórias estavam ali colocados de forma totalmente, foi feito, né, deixaram ele branco ali, né, para os livros de história, e não era essa a realidade. Então eu achei que foi bastante interessante.
Realizamos também treinamento técnico com a Comissão de Gênero, né? Diversidade de Gênero, na época, na ETEC, na Joaquim Ferreira de Amaral, que fez também muita diferença, né? Porque eles, naquele momento ali, eles tiveram a oportunidade de tirar muitas dúvidas, né? E por isso que é bom quando a gente coloca todas essas comissões trabalhando juntos, né? Porque quem tem realmente condições de estar falando com propriedade sobre todos os temas, né? Então, estão ali se dedicando, colocando todo o seu estudo, né? O seu tempo para dirimir situações, tirar dúvidas, né? E teve um bate-papo muito gostoso também, o doutor Matheus pôde acompanhar, um bate-papo sobre profissão jurídica, que é um tema que também a gente é muito acionado, porque as crianças, os adolescentes, eles têm dúvidas, né, nos temas jurídicos. E nós chamamos aí algumas vezes, numa delas o doutor Matheus pôde nos atender ali, né, sempre pronto a atender, mas às vezes, diante de horários, aí tem alguma dificuldade. Doutor Ronaldo também, doutora Jéssica, que foi também na Escola Nelly, mas já se reproduziu no Colégio Academia, em outras situações, em outros colégios, tanto público quanto particulares, tirando as dúvidas, né, das profissões jurídicas, né? Tivemos também bate-papo, né, com a doutora Michele e com a doutora Jéssica novamente, no SESI de Jaú. E aí era questão também da mulher e as profissões, e as profissões jurídicas, e todas as questões envolvendo ali, né? Todas as temáticas. Fizemos campanha também solidária, arrecadação de brinquedos. Eu tive muito a parceria da Comissão da Criança e do Adolescente, e mesmo nas palestras, para se tratar do tema. Porque tem muita dúvida sobre o ECA, né, sobre as questões que se tem do adolescente infrator, de algo que ele tenha cometido, o que isso vai acontecer. Então, assim, todas as parcerias, eu posso até estar assim, deixando alguma de lado, que é muito triste, né? E peço até desculpa, porque todas as comissões se envolveram, se doaram, e isso fez toda a diferença e faz a diferença. Quero continuar contando com todas, né? Porque é só assim que a gente consegue fazer o OAB vai à escola dar certo, né? Porque não se faz sozinho. Perfeito. E verificamos aqui que, na verdade, não é só a OAB vai à escola, mas vai à faculdade, vai à igreja, escola particular, escola pública. E como muito bem colocado pela doutora Sueli aqui, as parcerias, né? É isso que é legal, demonstrar isso aqui para o nosso público que nos assiste, mas quem já participou sabe que a OAB realmente também é uma parceira da sociedade, né? Nesse compartilhar o conhecimento, nessa reflexão, em sanar dúvidas também. Então, assim, a gente sabe do grande engajamento da comissão e principalmente da doutora Sueli, e é por isso que ela está aqui, para trazer esses casos todos para a gente, para que a gente saiba e compartilhe com quem está nos assistindo e nos ouvindo, para saber dessa atuação. Fique aqui, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente já volta. Até breve. Voltamos aqui com o podcast do OAB Jaú, que hoje tem a grande satisfação de ter a doutora Sueli Corradini, que está trazendo vários esclarecimentos aqui, demonstrando a importância social e a relevância social da sua comissão, demonstrando realmente que a gente participa, a OAB é partícipe também com a sociedade na conscientização, levar o conhecimento jurídico nas escolas, como eu já disse também, nas faculdades, na igreja, para servidores, enfim, é ampla, né, essa abordagem. E também a gente tem abordagem não só na cidade de Jaú, mas as cidades que pertencem aqui à comarca, que são atendidas pela OAB Jaú, Bocaina, Mineiros do Tietê e Itapuí também. E aí, doutora Sueli, eu vou pedir para que você explane aqui sobre alguns casos práticos, mais emblemáticos, que chamaram a atenção aqui, né? Mas antes disso, eu só pediria para que você trouxesse para a gente aqui a importância de levarmos os advogados, né? Cada um com as suas peculiaridades no âmbito escolar, e para que esses alunos percebam que eles também poderão ser advogados, operadores do direito no futuro, né? Se puder trazer essas informações para a gente, seria de grande valia. Sim, é fundamental, né? É de extrema importância. Só conseguimos ir além realmente com a parceria com os demais colegas.
E nós temos, né, é até interessante trazer isso agora na parceria desse projeto novo, que é da Escola de Paz, da Escola Laudelino, que nós fomos chamados recentemente. Lá estão trabalhando sobre várias temáticas, mas agora estávamos falando sobre preconceitos e a temática do racismo. A doutora Jéssica me acompanhou, falamos, né, sobre discriminação, as diferenças, vários tipos de preconceito que se tem. E nas nossas falas, né, depois de tudo isso e de todos os outros personagens que passaram por ali, porque uma preocupação que se tem é que os heróis, né, eles não vestem capa, não estão só na TV, mas que os heróis, eles são pessoas do dia a dia, é aquela dona de casa, é aquele pai de família, mãe de família, né? Então, as pessoas comuns do dia a dia. E por que isso é importante estar dizendo agora, né? Porque às vezes a gente pensa que o que a gente tem é pouco a oferecer, ou que aquele profissional, né, no que eu vou falar ali não vai ter relevância, mas tem sim. E a criança, né? A idade que eles estão agora, a criança, o adolescente, né, o meio escolar em si, é extremamente propício para que tudo aconteça, né? É ali na educação, o berço de tudo. Então, estou dizendo isso porque esses heróis comuns do dia a dia, né, quando vão se apresentar e dizer, contar a sua história, e ali teve várias pessoas que passaram, né? E nós também tivemos essa oportunidade de passar e contar a nossa história na escola, né, para os pais, para os alunos, depois num outro dia. Nós tivemos, eu vou pedir até permissão, eu pedi permissão, inclusive, para a diretora da escola, né, a Eunice Secato, para falar, né, esse trabalho aqui, o fim que teve, né, na aula de leitura e escrita, foi finalizado com uma redação sobre alguns personagens que já tinham passado ali, né? Nós também, inclusive, doutora Jéssica e eu. Aqui é o nome que deu de uma escrita coletiva, tá? É o nome fictício que está aqui. Meu nome é Larissa, eu moro na cidade de Jaú, no interior do estado de São Paulo. Eu sou uma menina de pele negra, cabelos longos e cacheados. A minha família, ela veio da África para o Brasil para trabalhar. Eu gosto muito de usar roupas coloridas, brincos grandes de argola, muitos colares. Às vezes eu uso tecido enrolado no meu cabelo, como um turbante. Tenho muito orgulho da minha origem africana, porém, às vezes, eu sofro preconceito por causa da cor da minha pele. E quando isso acontece, eu conto para quem? Para os meus pais. E eles me colocam na frente do espelho e me mostram como sou linda, e feia é a atitude das pessoas que têm preconceito. Então, a hora que a gente vê esse trabalho, essa descrição, nessa redação, né, a hora que a pessoa encontra ali, né, a doutora Jéssica estava comigo, e cabelos cacheados, né, a pessoa de pele negra, passando ali e dizendo o seu conhecimento, a sua trajetória, e como foi, e como é, e como se ama, e como se cuida, e como gosta, também, como mulher, né, também. Então, eu acho que fez, assim, a hora que me entregaram esses textos, que a diretora me entregou, foi assim, um bálsamo mesmo dentro do projeto OAB Vai à Escola. E eles dentro do projeto Acolher Escola de Paz, né, que é realmente isso. Então, nós estamos aqui com profissionais que se doam o pouco que se tem de leis, de conceito, de conhecimento, mas dentro de uma ação que é da cidadania mesmo, que é esse o intuito, né, levar esse conhecimento dentro das instituições, tornar tudo mais prático, que eles entendam, que tenham voz, que tenham valor, né? Que tudo que se tem direito também se tem dever. E quando se tem essa consciência, eu posso, mas não devo, né? Tenho consciência do que devo e que posso e não posso fazer. Faz toda a diferença, e é isso que a gente imagina, uma comunidade, né, com crianças, jovens, adolescentes, com as pessoas de um modo geral, tendo essa conscientização para serem realmente cidadãos aí, diferenciados nessa questão, de dar a sua voz, de colocar o seu direito em prática, né? De não ficar assim, às vezes, não é o meu lugar, não é a minha vez, eu não posso falar sobre isso, acho melhor não. Então, toda vez que a gente faz isso, né, que leva o projeto nas escolas, ou que convida, porque os adolescentes já vieram aqui também algumas vezes, né, conhecer a nossa casa, conhecer também o fórum,
é justamente para desmistificar, para dizer, olha, essa casa na OAB Jaú, essa casa, né, a OAB de modo geral, é a casa do cidadão, é o lugar que é para ele estar, pode estar. Olha, eu cheguei, ele chegou, o outro chegou, todos nós podemos chegar aqui. Né? Não é reservado a ninguém em especial, é especial para nós, que precisamos sim saber dos nossos direitos, das nossas leis, as leis que regem, né, a Constituição brasileira, que é tão linda, né? E muita gente cobra isso, fala, nossa, no Brasil uma Constituição tão maravilhosa, mas meu Deus, se aplica tão pouco. Mas é isso, às vezes falta realmente esse conhecimento, né, aplicado, né? Seria mais ou menos isso. É sensacional, esse relato trazido pela doutora Sueli realmente mexe com todos nós aqui, né? E essa importância de se ressignificar muitas situações, né? Da criança, do adolescente, do jovem, ele se perceber naquele profissional, naquele colega advogado, naquela colega que ali esteve, que ele também pode ser um operador do direito, fazer uma faculdade, muitas vezes será o primeiro a fazer uma faculdade dentro de uma família, né? E aí essa abordagem também que é importante, né, doutora Sueli, como você já havia relatado a mim, essa abordagem muitas vezes de conscientização não só dos alunos, né, mas também dos pais, porque muitas vezes os pais não têm essa consciência. Então, com certeza, esses jovens, crianças e adolescentes são multiplicadores dentro da sua família, do seu ambiente, né? Exatamente. É isso mesmo. E aproveitando, lembrando aqui também de uma outra situação que eu acho muito importante, de ressignificação, né? Foi uma situação realmente que ocorreu na escola Frei Galvão, e eu acho válido dizer, porque às vezes nós, enquanto profissionais, né, e profissionais da educação também, às vezes a gente está um pouco despreparado para algumas situações, e é normal, né, as coisas ocorrerem, a gente realmente precisa se preparar mais, né? E houve um momento ali, né, de uma situação específica, e que nós aqui fomos chamados, né, para poder participar ali, e foi um trabalho maravilhoso, né, até já disse alguma coisa referente no bloco anterior, mas assim, que fez uma diferença muito grande, né, porque a comunidade ali em si, a escola hoje em si, né, as pinturas que se tem nas paredes, nas partes internas e externas, mostrando então que a comunidade, né, aderiu, entendeu, ressignificou muitas práticas antes que se tinha ali, né, e os profissionais perceberam também, né, que às vezes na hora de comentar alguma coisa, não sabemos tudo, né, nós temos realmente que nos cercar ali de outros profissionais que podem contribuir também, né? Então, a OAB, nesse sentido, acaba colocando aí os profissionais para tratar dos assuntos que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Eles perguntam, mas e se eu falar tal coisa, posso com o meu aluno? Mas e se eu falar tal coisa com a família? E isso depois não vai gerar aí uma indenização que a escola tenha que se ter? Então, assim, a gente é acionado de várias formas, de várias maneiras, né? E para quê? Justamente para evitar outras situações maiores. Para que mexer com a máquina jurídica, se às vezes um trabalho de conscientização faz toda a diferença? É isso que se quer, né, na verdade, que as pessoas no dia a dia convivam com essa cidadania, né, real, prática, né, conscienciosa, né? É isso que se quer, é isso que se espera, né, na verdade. Aí fica muito claro, mais uma vez, né, o quão importante é a comissão OAB Vai à Escola, levando e compartilhando esse conhecimento, né, essa conscientização, saber dos direitos, os limites, né, e é importante essa reflexão também que todos têm ali, em alguns casos que acabam tendo uma divergência e tudo mais, e saber que nem tudo deve se litigar, na verdade muitas vezes é mais importante se conscientizar, não é? Exatamente. Então essa é mais uma mais uma importância da OAB Vai à Escola, como já dito aqui pela doutora Sueli. A gente faz uma breve pausa e volta daqui a pouquinho. Voltamos aqui para o nosso bloco derradeiro, né? E a doutora Sueli vai trazer para a gente, depois na sequência, assim, como participar, né? De repente alguém trabalha numa escola ou em alguma entidade, gostaria
que a Comissão OAB Vai Escola tivesse presente ali, então ela vai nos passar isso aí. Ela pode dizer também depois para a gente os temas mais recorrentes, né? Se é uma escola ensino fundamental, ensino médio, enfim, para que a gente tenha isso aí. Mas assim, a gente gostaria que ela se apresentasse, só vou antecipar para vocês aqui, dizendo que a doutora Sueli, eu tive a oportunidade de conhecê-la na faculdade, né? Fomos colegas de turma e ali começou a nossa amizade já ali. E aí ela vai dizer para a gente da sua história de vida, que realmente é de grande valia a todos, é um incentivo e demonstra que a gente, tendo propósito e persistência, a gente consegue chegar lá. Então faça a sua apresentação e depois a gente faz as outras abordagens. É sempre muito emocionante quando a gente começa a falar, né, de nós mesmos, né? Então, assim, eu sou de Bariri, né? Mas estou mais jauense do que baririense já, né? Porque estou aqui há 28 anos já. E sou pedagoga, né? Fiz o magistério em Bariri, aí fiz a pedagogia. E entre terminar a pedagogia, já na época do magistério, eu prestei o vestibular aqui em Jaú, né, na Faculdade de Direito, era da 3ª turma da Faculdade de Direito de Jaú, e tive a felicidade, então, de ser da turma do Dr. Matheus, né, do Matheus, entre outros tantos colegas, né. Isso, gente, 98, né, 99, um tempinho atrás. Só que aí, muita coisa aconteceu, né, eu parei a faculdade e fui levar uma vida de mãe, na época com empresa e tudo mais, e parei. Mas isso ficou aqui dentro do coração, né, como algo inacabado, mas que era algo que eu queria muito para a minha vida, né. E depois, né, que os meninos já estavam, tenho 2 filhos, né, o Homero e o Felipe, depois que eles estavam, então, com 15, 16 anos, e nessa idade, eles já não precisam mais de nós para nada, né? É sinal que deu tudo certo, dizem que é assim, né? É sinal que deu tudo certo. Então, aí, nesse momento, eu pensei assim, já estava, né, concursada no município como professora de educação infantil, já estava na gestão escolar também, né? Eu falei, mas tem algo que eu preciso terminar, não quero nada inacabado na minha vida, e eu acho que agora é o momento, né? Eu prestei vestibular novamente, né? Depois de 16 anos, e aí retomei. Eu tinha parado no 3º ano de Direito, e voltei no 3º ano de Direito, 16 anos depois. E aí, é simples? Não, nem um pouco simples, né? Pensei em desistir algumas vezes, pensei, por que eu voltei, né? Não devia ter voltado. Era muita insegurança, as turmas muito jovens, mas aí é uma felicidade muito grande isso, porque eu tenho amigos, né, de 98, 99, 2000 que seguiram pela vida, e uma nova turma de amigos, então, né, de 2016 em diante, que agora seguem comigo também pela vida. Então, eu acho que isso é um privilégio muito grande, né? E foram muito acolhedores. Então, acho que é importante dizer isso também, né? Porque quando a gente retoma os estudos depois de muitos anos, é uma sensação muito estranha você estar de volta, né, ao banco da faculdade. De repente você tinha 22 anos, de repente você está com 40 e poucos anos e voltou para a faculdade, né? E os amigos todos ali foram muito acolhedores, fizeram toda a diferença, né, para eu terminar e estar aqui hoje falando com vocês, com essa satisfação tão grande de estar aqui presidindo hoje, né, como presidente da Comissão OAB Vai Escola, depois de passar por N situações, né? Mas o que eu digo, o que eu quero deixar de mensagem nesse momento, né, quanto a isso, é que, assim, às vezes aquela sementinha que fica aqui dentro, né, a gente tem que deixar germinar em algum momento, né? Não dá para guardar só para a gente. E como educadora, né, educador sempre acredita, sempre tem esperança, né? E educadora de educação infantil vê o mundo colorido mesmo, é tudo muito lúdico, né? E com muita amorosidade. Então, eu acredito que se a gente tem a oportunidade de aprender com a amorosidade, de aprender quando alguém está dando o seu tempo, levando o seu conhecimento, ou chamando você a conhecer com amorosidade,
faz toda a diferença, né? Para que a gente não tenha que conhecer a lei, para que a gente não tenha que conhecer o tribunal, de uma outra situação, que a gente né, não perca a oportunidade de estar assim, né? E chamo também os colegas, né, que estão aí, às vezes em casa, né? Algum que está ali, parei um curso, parei a minha vida, quero retomar, não sei se devo ou não, tenho coragem ou não, mas assim, retome, porque faz toda a diferença, fez toda a diferença para mim. Era difícil estar, até comentei com o Dr. Matheus, já comentei com a doutora Jéssica uma vez, quando eu cheguei na OAB, depois de anos, né, depois, mas estar aqui dentro do prédio, da nossa casa, né, da advocacia, foi difícil entender que era realmente uma casa nossa, que era do povo, que era do cidadão, que eu podia estar aqui, né, vindo eu estudei em escola rural em Bariri, né, na minha infância. Então, assim, escola pública a vida toda, eu fui estar em contato com a escola particular dentro de uma universidade. Então, a minha educação também, hoje, quando eu entro nas escolas, levando, né, um pouco de conhecimento, chamando os colegas para comparecer ali e trazer o seu conhecimento para agregar, é justamente para que eles entendam também, olha, eu posso estar lá também, né? É possível, eu posso chegar lá, né? E as pessoas são todas nós humanas, né? Com erros, com acertos, né? E é isso que a gente tem que levar e trazer, né, para perto de nós, essa vontade, né? Não parar essa vontade dentro de nós, que a gente chega. Que sensacional, né? A gente ouvia esse relato, eu já sabia. Toda vez que eu encontro a doutora Sueli, eu lembro dessa história. Já repliquei essa história dentro de sala de aula, eu como professor, né, na nossa faculdade. Já relatei para colegas, para familiares e sempre admirei muito essa sua coragem, sua bravura em voltar depois de tanto tempo, né? E fiquei imensamente feliz de saber que você tinha voltado e muito mais em tê-la aqui na OAB e poder estar junto hoje, principalmente aqui também, né? E aí a sua história de vida realmente serve de inspiração para tantas outras pessoas, mulheres, né? Aí tantas outras pessoas, e também o seu relato da sua trajetória de vida no aspecto de estudos e tudo mais, né? Então fica muito claro para todos a importância de a gente resgatar todas as nossas vontades, propósitos, anseios, né? E acho que é para isso que a gente está nessa vida. E você demonstra isso com maestria, né? O conhecimento enquanto pedagoga, enquanto gestora da educação também, enquanto advogada. E não teria nome melhor realmente, né, para estar à frente da comissão da OAB Vai à Escola, e posso confidenciar a todos aqui, então não deixa de ser uma confidência, mas passa a ser público, né? O nome da doutora Sueli foi o primeiro pensado e já aprovado pela então diretoria. Eu fazia parte da diretoria no mandato passado, justamente eu saber da sua história. Obrigada. De vida e profissional, né? E aí, doutora Sueli, como que o pessoal pode participar aí, né? Assim, tantos colegas advogados, mas as escolas, as entidades, né? Como que eles podem demandar, né, a comissão OAB Vai à Escola? E depois, se quiser já deixar e aproveitar uma mensagem final, né, para todos aí, já fica à vontade. Olha, eu espero que vocês realmente tenham gostado também, né, de saber um pouco do projeto OAB Vai à Escola e se sintam entusiasmados a participar, porque o projeto ele é para todos, né? O espaço é para todo mundo mesmo, sem exceção. Então, se você é advogado ou advogada, né, você está aqui, né, circulando pela nossa subseção, pode deixar o nome, pedir para entrar em contato, né? Aqui o pessoal, os colaboradores são fantásticos, né? Vão entrar em contato, vai deixar o nome, eu vou também depois falar com vocês. Se é estudante de direito, também nos procure dentro da subseção de Jaú, procure o professor, ali também tem o professor Matheus, e entre todas as outras faculdades, tem sempre algum setor que vai entrar em contato aqui conosco, né? Se é gestor de escola também, né, que geralmente tem muitas demandas ali, muitas curiosidades, e tem mesmo, viu, gente? No dia a dia, né, acontece muita coisa. Então, são casos, às vezes, pontuais, então, são casos que querem evitar, às vezes são atividades no currículo que são eletivas, né, que faz parte. E é importante saber que a gente vai estar falando, né, com a linguagem para todos os públicos, seja na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio e na faculdade. Então, assim, vai ter sempre, né, um colaborador ali, um profissional ali, que vai estar atendendo, falando exatamente com a linguagem adequada para aquele público.
né? E se é pai, mãe, responsável, né, profissional de outra área também, e queira fazer parte, né, vai ser muito bem-vindo, porque é isso, né, a gente quer realmente que a cidadania seja de forma executada ali, né, que aconteça, né, e não tem como acontecer nada se não tiver a população envolvida ou agregar a todas as outras pessoas ali, né. Vou deixar então aqui a mensagem final, né? Que é que a escola realmente ela propicia muita coisa, né? Muito conteúdo se tem, a gente tem muitos conhecimentos tratados ali, né? Mas quando um jovem, quando uma pessoa, ela descobre que tem direito, né? E isso é interessantíssimo, porque ter direito é o mesmo que você descobrir, eu tenho voz, eu tenho direito, eu tenho voz. E quando ele descobre, entende que tem voz, mas que você também tem dever, né? E esse dever correlaciona então a responsabilidade, né? É isso que muda tudo, né? Então parece uma coisa tão simplória, nossa, sim, mas direito ele te dá voz, né? Mas quando você tem dever, você também tem responsabilidade. Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então levar o direito na escola, então é mais do que explicar a lei, né? O que nós falamos até agora, tudo isso aqui, é realmente tratar então de ensinar coisas relacionadas ao respeito, à empatia e à justiça, né? A empatia, meu Deus, né? Nos colocar sempre no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, entender o outro, né? Para que o outro também me entenda, né? Então, quando a gente consegue essa comunicação, eu acredito que todo o entorno começa a sentir as mudanças. E que é isso, pode parecer muito simples, muito pouco, né? Mas de pouco em pouco é que a gente vai conseguindo galgar aí, né? O que a gente quer é viver numa sociedade melhor, né? Mais consciente, né? Então, seria isso, essa questão da nossa empatia, né, da nossa justiça e da nossa entrega aí no dia a dia com o melhor que se possa ter, com muito amor. Sensacional essa verdadeira aula com a doutora Sueli, professora, gestora, mãe, e que foi em busca do seu conhecimento, do seu sonho, do seu propósito, e ela com certeza é uma pessoa extremamente dedicada, engajada, que admiro muito, que todos admiramos muito a sua atuação como profissional, como pessoa. E essa grande satisfação eu tenho de trazer aqui, né? A OAB tem de trazer a vocês todos para ouvi-la nessa aula aqui, realmente, que ela trouxe, e a importância de termos a conscientização, né? E compartilhar esse conhecimento, lembrando que é tudo voluntário, né? É meramente altruístico mesmo, né? Todos que estão na OAB, na diretoria, nas comissões, na ESA, e dizendo isso tudo que eu quero trazer para você nosso agradecimento sincero e profundo pelo conhecimento, pela disponibilidade de tempo. Eu agradeço também aqui, né, a nossa diretoria, Dr. Adão Marcos de Abreu, nosso presidente, que possibilita que tudo isso esteja ocorrendo. Dr. Wilde Galeassi também, presidente da Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas, que é quem organiza tudo isso aqui e cuida da parte técnica e divulgação, né? Enfim, sem ele também não seria possível isso aqui. E também eu, Matheus Tamura Aranha, como coordenador da ESA, a ESA também prontamente se colocou aqui para entrosar, né, os colegas. Se muitos colegas e a sociedade não conseguem estar na OAB, a gente leva a OAB na casa de cada um de vocês aí, né, para que tenham esse conhecimento cada dia com um episódio diferente. Esse é o podcast do ABJaú e a gente tem a grande satisfação de ter hoje aqui a doutora Sueli Corradini, presidente da Comissão OAB Vai Escola. Continue aqui para que vocês tenham outros conhecimentos com outras temáticas tão importantes quanto. Até lá!